Em live transmitida pelas redes sociais após a decisão de Rodrigo Pacheco de adiar a instalação da CPMI do dia 8 de janeiro, o senador Eduardo Girão lembrou que é a terceira vez que o presidente do Senado faz esse adiamento, descumprindo os compromissos que assumiu publicamente. Girão disse: é o terceiro adiamento que ele faz da leitura de uma CPMI legítima, que já tinha quórum, tinha mobilização, tinha gente acompanhando, mas o presidente resolveu deixar o Senado se prestar esse papel de um puxadinho do governo federal. O senador disse que, em sua opinião, os cidadãos não devem perder as esperanças. Ele apontou: eu acho que esse terceiro adiamento faz é criar uma situação mais difícil para aqueles que querem impedir a investigação. Mostra que estão com medo mesmo e não querem de jeito nenhum porque tem algo a esconder. Girão pediu que os cidadãos continuem pressionando parlamentares para que assinem o pedido e lembrou que quem retirar a assinatura ficará marcado para sempre. Ele disse: ganhamos tempo também para outras assinaturas virem, e aqueles que forem tirar aí é muita vergonha e vai ficar muito na cara que foi por causa dessa manobra da presidência do Senado e vai ficar feio para esse parlamentar, para toda a sua história. E eu espero que isso não aconteça. Sob o comando de Rodrigo Pacheco, o Senado brasileiro tornou-se inteiramente subserviente aos outros poderes, perdendo suas funções e transformando-se em um caro elemento decorativo. O próprio piso da enfermagem, que hoje foi utilizado como pretexto para o adiamento da sessão, já foi debatido e aprovado nas duas casas e sancionado pelo então presidente da República apenas para ser cancelado em uma canetada de um único ministro do Supremo. O presidente do Congresso nada fez para defender as prerrogativas das casas legislativas. Da mesma forma, o presidente do Congresso nada faz para defender as prerrogativas dos parlamentares, que vêm tendo sua liberdade de expressão cerceada, e muito menos defender os direitos dos cidadãos, que têm seus direitos fundamentais violados a mando de ministros das Cortes Superiores. Ao faltar hoje ao compromisso que ele próprio assumiu, o senador Pacheco marca a história do Legislativo. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses de trabalho de sites, jornais e canais conservadores está sendo retida sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org.
Assista. Paz e bem, você, minha irmã, meu irmão brasileiro. A decisão foi tomada pelo presidente do Senado Federal, atendendo a governistas, ao governo Lula, para adiar para a próxima semana, dia 26. É o terceiro adiamento que ele faz da leitura de uma CPMI legítima, que já tinha quórum hoje, tinha mobilização, todo mundo acompanhando, mas o presidente resolveu deixar o Senado se prestar a esse papel de um puxadinho do governo federal. Muito triste, porque a gente espera que cada um de nós cumpramos a nossa função, independente se é governo, se é minoria, se é oposição, é um instrumento, a CPMI, para se investigar. Hoje, quando se faz 100 dias dos atos, seria a data mais emblemática para que pudesse ser feito. Eu só quero dizer para você que não perca as esperanças. Não, isso aí faz parte, né? E, pelo contrário, eu acho que esse terceiro adiamento faz criar uma situação mais difícil para aqueles que querem impedir a investigação, né? Então, mostra que estão com medo mesmo e que não querem de jeito nenhum porque tem algo a esconder. Então, semana que vem, a mobilização da gente tem que aumentar a partir de agora, para que os parlamentares não retirem as assinaturas, porque o tempo que o Senado deu, através do seu presidente, para o governo Lula foi esse. Vai, articula para boicotar essa CPMI, para os senadores e deputados tirarem as assinaturas. Aproveita e checa quais foram os deputados e senadores que assinaram, os que não assinaram principalmente. Pede de forma gentil, respeitosa, pacífica, para que eles façam enquanto é tempo. Ganhamos tempo também para outras assinaturas virem. E aqueles que foram tirar, aí é muita vergonha e vai ficar muito na cara que foi por causa dessa manobra aqui do Senado Federal, da presidência do Senado. E vai ficar feio para esse parlamentar, para toda a sua história, né? E eu espero que isso não aconteça. Um grande abraço, muita paz, vai dar tudo certo, que a justiça e a verdade prevaleçam em nossa nação. Tarde, 13h, nós estamos aqui na sala da presidência do Senado Federal. Nós estamos aqui com senadores e deputados, né, de todos os estados da federação, praticamente. E uma sessão um pouco tensa. Nós acabamos de conversar aqui, na verdade não uma sessão, um diálogo. O governo Lula, alguns governistas aqui do Senado e da Câmara querendo adiar essa sessão, ninguém entende. 100 dias dos atos que aconteceram, deploráveis, do dia 8 de janeiro, mais um motivo para que se possa no dia de hoje fazer uma investigação profunda, até porque esse governo Lula diz que é vítima. Eu nunca vi uma vítima não querer investigação. Então, estão fazendo de tudo para adiar aqui. O presidente está reunido ali com os partidos do governo, da maioria. Daqui a pouco devia aqui dizer a decisão deliberada. Nós colocamos que já temos quórum. Quem não deve, não teme. Olha aqui, o nosso querido vice-presidente, hoje senador pelo Rio Grande do Sul. Quem não deve, não teme. Pronto, esse aqui tem uma experiência e um serviço prestado à nação que a gente tem que agradecer sempre. Ele está colocando quem não deve, não teme. Mas tem alguém temendo fortemente. Tanto é que nós já atingimos o quórum. Já temos senadores e deputados suficientes para abrir a sessão. O presidente Rodrigo Pacheco, que está reunido ali, estava nesse instante naquela cadeira, ele se compromissou 2 vezes publicamente. Uma, quando gravou um vídeo comigo e o senador Cleitinho de Minas Gerais, confirmando a data entre o dia 11 e 14 de abril, que já passou, semana passada. Aí veio aquela viagem da China,
onde ele foi com o presidente Lula, outros parlamentares, e justificou, pediu desculpas e disse que seria hoje, dia 18 de abril, a leitura. Se compromissou, sabe onde? No plenário do Senado Federal. Todos os requisitos para abrir a sessão ele já tem. O quórum mínimo de deputados e senadores. Até fizemos uma deliberação ontem de lideranças que foi serena, foi na paz, foi tranquila, para que alguns vetos fossem derrubados e outros vetos fossem mantidos. Tudo na paz. Ou seja, uma reunião preparatória para hoje, para que hoje tivesse a sessão. De uma hora para outra se muda, né, em uma justificativa que não tem cabimento nenhum, que é porque os PLNs, que são projetos aqui com relação à enfermagem, outras reposições orçamentárias que não chegaram. Ora, se não chegaram, faz como no outro governo fez, marca para uma sessão hoje, faz a de hoje, e amanhã, ou depois da manhã, ou na semana que vem, faz no piso da enfermagem, que é importante para a nação e todos nós queremos votar. Então tem algo muito estranho acontecendo aqui, e o senador Isalci, que ontem função do acordo que fizemos ontem na votação dos vetos, né, que trancavam a pauta, nós acordamos. Primeiro fazer a leitura do requerimento, que basta apenas 1/6 do quórum. Essa sessão de hoje. O governo não quer porque sabe, né, como disse aqui, né, o medo precede a culpa, como foi dito pelo deputado. E é verdade, né, eu não tenho nenhuma dúvida de que no dia 8 de janeiro, né, houve ações e omissões por parte do governo federal. Eu fui lá visitar os presos que estão lá. Eu não vi muita gente que estavam aqui com os vídeos, demonstraram que não estavam aqui. Então, essa CPMI ela é fundamental para dar transparência e dizer que realmente o DF não pode arcar com esse ônus se a participação ou não participação e omissão do governo federal. A ABIN anunciou 48 horas antes, teve reunião na sexta-feira, então tem mais elementos. 48 instituições receberam, dia 8 haveria esse movimento. Por que não houve nenhuma reação? Cadê o batalhão na guarda presidencial e quase 2.000 policiais só para cuidar disso? Não estava aqui. Por que eles foram dispensados no domingo? Essas questões que a CPMI tem que esclarecer, e só ela pode dar transparência para a população entender isso. Parabéns, Geraldo. Muito bem, eu que lhe parabenizo, o senador Isalci, que está firme aqui na busca da verdade. Nós queremos que sejam punidos os verdadeiros responsáveis, seja de direita, seja de esquerda, seja infiltrados, que quebraram aqui o Senado, que quebraram a Câmara dos Deputados, mas o que não pode é tirar esse direito da gente investigar. Por que o governo queria antes e já não quer mais hoje? Eu estou aqui com o senador Jaime Magatoli, que é um novo senador da República, uma pessoa muito preparada, que é um dos propulsores do agro brasileiro, que está segurando o país, e ele é uma pessoa justa, extremamente humana, que está fazendo já, desde a chegada, um grande trabalho. O que o senhor achou dessa reunião que o senhor participou desde o início? Qual é a sua impressão para os cearenses aqui e para os brasileiros que estão nos acompanhando? Senador Girão, eu acho que o Pacheco não pode ser o risco de colocar essa votação da CPMI hoje, porque está em fora, tanto na Câmara Federal quanto no Senado. E nós precisamos dar um esclarecimento à população brasileira daquilo que aconteceu naquele dia 8 de janeiro. E digo mais, o senador Girão, eu tenho praticamente absoluta certeza que mais de 50% da população, do povo brasileiro, está a favor que esteja essa CPMI para que se esclareça o que realmente aconteceu naquele dia 8 de janeiro. Porque sabemos que 99% das pessoas que estão presas hoje ainda lá são pessoas do nosso país.
Muito bem, senador Jaime, realmente é algo que nos inquieta. Por que o governo não quer? Se ele se diz vítima, é porque alguma coisa, algum fato novo realmente ocorreu com relação eu acho que é a ABIN, é aquele relatório da ABIN que de uma certa forma foi um furo jornalístico da grande mídia que mostrou que o governo federal sabia que o objetivo dos atos era efetivamente quebrar, destruir as instituições, e o governo nada fez. Muito pelo contrário, ele fez. Ele desmobilizou as forças da segurança nacional e a guarda presidencial. É por isso tanto medo, porque vai sobrar para alguém pela omissão, e isso é crime também, não é isso? Sem dúvida nenhuma, senador Girão, que é para nós assim uma liderança que está fazendo toda a diferença no Senado, puxando à frente dessa oposição a esse desgoverno e falando firme aqui com o senador Pacheco, presidente do Congresso Nacional, que nós não aceitamos no outro dia. Foi promessa dele de que hoje seria lida a instalação da CPMI, foi promessa do Pacheco, não foi de ninguém mais. E além disso, o argumento, a segunda vez, ele adiou por 2 vezes, não é isso? E além disso, ele está usando como argumento que a maioria parlamentar está pedindo adiamento da sessão. Ele não pode fazer isso, é inconstitucional, está se cometendo uma inconstitucionalidade, porque o próprio Supremo disse que o direito da minoria à CPMI, que tem fato determinado, número de assinaturas e prazo para funcionar, não pode ser frustrado por nenhuma maioria, nem maioria absoluta, nem mesmo maioria, aliás, nem maioria relativa, nem mesmo maioria absoluta. Portanto, nós não vamos aceitar isso, e agora estamos aguardando o senador Pacheco voltar com a decisão dele, mas certamente vai ter consequências, porque se não for lido hoje, tenho certeza que o povo vai ficar ainda mais revoltado e vai piorar a imagem do Senado e principalmente do presidente Rodrigo Pacheco. Falou o deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo, que tem sido uma voz aqui atuante, que quer a justiça. Quem errou, né, deputado? Tem que pagar, independente de que viés, oração ou omissão. Então, que a verdade prevaleça. Nós estamos esperando aqui, né, e o Brasil todo está acompanhando essa decisão. Exatamente. Obrigado. Muito bom. Estou aqui agora com o senador Magno Malta. Senador Magno Malta, que é do Espírito Santo e que participou mesmo, sem ser líder ainda aqui no Senado, participou de toda a sessão pelo interesse que ele tem de buscar a justiça. Senador Magno Malta, o povo cearense, brasileiros, estão querendo, ansiosos com relação a essa decisão. Ninguém está entendendo se tem quórum, se tem uma sessão marcada, adiada 2 vezes. Por que o presidente Rodrigo Pacheco não quer fazer essa sessão hoje? É muito triste tudo isso. Nós passamos 2 horas aqui numa conversa de bebo para delegado. 2 horas conversa de bebo para delegado. Existem assinaturas, existe a palavra do presidente gravada, escrita, divulgada, de que seria dia 11, depois dia 14, depois dia 18. E hoje, uma reunião, depois de uma reunião de líderes ontem, que tratou detalhes, nós nos assentamos aqui, passamos 2 horas com a conversa de bebo para delegado, que não saiu nada. De repente chegaram os deputados e líderes dos deputados federais aqui juntos, e ninguém tem uma palavra plausível para justificar. E agora eles estão usando como escudo a questão dos enfermeiros, que eles não estavam nem aí para isso, como se estivesse dizendo assim: a oposição não quis voltar à questão dos enfermeiros, ficou no... Não, o que o Brasil quer saber do 8 de janeiro, nós queremos saber quem são os culpados, quem a formatou, quem destruiu tudo isso aqui. Eles queriam no primeiro momento, agora não quer mais. E agora, porque pode tumultuar todo o processo. Qual o processo? Então, é um instrumento de minoria, isso está pacificado até no Supremo Tribunal Federal. Existem assinaturas, existem quórum e é um instrumento da minoria. Então, com todo respeito ao presidente do Senado da República, que é o senador Pacheco, quer dizer, é dele a responsabilidade, é dele assumir, matar no peito. Eu até citei aqui dentro da reunião um ex-presidente aqui, Renan Calheiros. Você pode gostar dele ou não,
mas ele assumia. E isso aí precisa acontecer. Então, nós estamos aguardando, eles foram reunir ali com os membros da maioria, líderes da maioria, que são todos os líderes de governo, e tem direito, numa democracia, você tem oposição e você tem situação, e nós somos oposição e não vamos aceitar. Não há qualquer acordo da nossa parte, a não ser que seja a leitura dessa CPMI. Olha, antes dessa sessão começar, desse diálogo começar, quando a gente viu os movimentos nos bastidores, primeiro para esvaziar a sessão e depois para efetivamente partidos da maioria quererem pedir ao presidente, fazendo manifesto e tudo, nós nos reunimos às pressas. Vários partidos que são da oposição também fizeram um pedido a Rodrigo Pacheco, tá? Para que ele mantivesse a reunião, que já adiou 2 vezes. Eu tô aqui com um deputado, que é o Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, que é da terra do presidente Rodrigo Pacheco. E o deputado, inclusive, participou de uma dessas reuniões de adiamento, né, que combinou com o Rodrigo Pacheco. Eu com o senador Cleitinho chegamos a gravar um vídeo também com o senador Rodrigo Pacheco, onde ele se comprometeu que seria entre o dia 11 e 14 de abril, semana passada. Depois ele pede desculpa no plenário para todos nós e marca dizendo que ia ser hoje, 18 de abril, ou seja, o governo já teve todo o tempo para articular, oferecer cargos, como a própria mídia está dizendo, alguns parlamentares, oferecer emendas para que se retirasse a assinatura na velha política. Não conseguiu, porque o Brasil está de olho, está acompanhando tudo isso. Fica a pergunta, senador Nicolas Ferreira, será... Senador Jamil. Opa, já pode ser que eu esteja profetizando. Deputado Nicolas Ferreira, será que o presidente Rodrigo Pacheco ia se prestar esse papel de sair de uma presidência do Senado para assumir uma função de líder do governo agora? A gente está vendo mais uma face aí da esquerda, né? De colocar aí mais uma vez o desgaste em cima do presidente do Senado em troca de um acordo que já foi derrubado anteriormente a tudo isso. Já tem requisito, nós já temos quórum, conseguimos as assinaturas. E o que o governo quer mais? Quer com que a velha política continue ali dando, né, oferecendo ali cargos e dinheiro para poder retirar as assinaturas. Então, assim, nós não queremos nada mais do que o nosso direito, o direito da minoria. A CPMI tem todos os requisitos para poder acontecer. Agora, eu acredito que a esquerda pensa só nela e só nela, de que ela está querendo, inclusive agora mais uma vez, por uma semana, fazer com que o presidente do Senado tenha um desgaste absurdo, porque é constitucional e também é regimental. Então a gente está aqui, não vai ter nenhum outro tipo de acordo a não ser a instalação aí da CPMI, porque não é uma instalação, senador Girão, para direita, é uma CPMI da verdade. E é a primeira vez que eu vejo os condenados querendo investigação e os investigadores não querendo investigação. No mínimo isso aí tá errado. É como se um marido aí fosse pego traindo e tem câmeras para comprovar que ele não traiu e ele não queria, ele não quer imagem, ele não quer os testemunhos, ele não quer nada, porque a palavra dele vale. Ora, pelo amor de Deus, vamos esclarecer isso aí, né? A quem é vantajoso a obscuridade? Somente para o outro lado. Então a gente está aqui, Rodrigo Pacheco se ausentou junto com os líderes de governo para que as coisas, para o que o requerimento deles seja ou não aí aceitado aí pelo presidente do Senado. Estamos aqui e vamos fazer pressão. Obrigado aí, senador Girão. Muito bem, muito obrigado. E nós estamos na expectativa, esperando aqui uma reunião que começou 11 horas da manhã. Já são 1h26 da tarde e a gente está nessa expectativa. Ele está reunido ali com o governo, com partidos da situação, né? Que Deus abençoe a você, muita paz. Nós vamos aqui estar trabalhando com todas as nossas limitações e imperfeições, mas no limite das nossas forças, para que a verdade venha à tona. Hoje, com essa leitura do requerimento do 18 de abril, tão marcado, tão esperado por você, pelas pessoas que têm um coração justo e que querem saber o que aconteceu naquele dia. Quem é que é o responsável por aquele dia? Ou se é tudo narrativa? Pessoal que tá entrando. Que Deus te abençoe. Muita luz, muita paz. Aí, esperei que as rodadas de lives aqui pra gente conseguir conversar com todo mundo. Deixa eu dar uma